Virou 10. Entendeu? O Marçal já está conseguindo algo maior que o do Arthur, que é fazer essas pessoas convencerem uma base maior de pessoas. Onde isso vai bater? Qual é o teto dele? A rejeição. Uma hora que esse cara vai conversar, falando, não, esse aí é ladrão, esse eu não voto. Entendeu? Mas este cara vai buscar este potencial antes de tudo. Aí o que o Marçal tá tentando como estratégia agora? Ele tá ele tá falando que ele vai vencer no primeiro turno para criar um clima de já ganhou nas pessoas, entendeu? E aí ele potencializa o número de apoiadores e aí cria uma onda que faça com que as pessoas que possam ter rejeição contra ele, foda-se, eu vou seguir a onda. É basicamente isso, tá? Ele quer matar a eleição no começo. Ele quer matar a eleição no começo. Agora eu vou pedir pro Riso abrir um gráfico, tá? Que é um gráfico de adoção de tecnologia, que fala dos early adopters e tal. É um gráfico famoso. Early adopters graph. Isso, ó. O que é? Esse aí. A gente vai fazer uma espécie de uma regra de 3. Porque assim, esquece a queda da curva ali. Tá vendo o late majority, aqueles 34%? Imagina que ele é a data da eleição. É o pico. Tá? Dali pra frente o gráfico some. Ali tem os inovadores, os early adopters e depois o early majority. Tá? Na eleição, esse gráfico só sobe. É como se fosse a curva amarela. Entendeu? É a curva amarela que vai subindo. Trum. Então quem tem são os inovadores. São em geral os produtores de conteúdo e as lideranças políticas. Elas estão ali no comecinho, eles são os inovadores. Os early adopters são as pessoas que querem militar politicamente, que veem oportunidade de crescimento ou que têm uma crença muito forte naquela ideia. Então, por exemplo, o Marçal foi um inovador, junto com a turma dele, e o Caio Copano e o Daniel José foram 2 early adopters, junto com a turma de cortes e tal. Aí começa a surgir o early majority do Marçal, que é agora, vamos dizer, esse monte de formadores de opinião do bolsonarismo indo com eles, galera neopentecostal indo com eles, e o público indo pra eles. Agora vai depois o late majority, que é a maioria tardia, né? Que é uma galera tipo, eu tô indo. O Marçal quer pegar, ele quer fazer esse early majority virar o late majority. E aí ele pega a galera desavisada, aí ele vai ganhar o primeiro turno. O homem disparou. É esse o fenômeno, que é um fenômeno não linear. Esse fenômeno explosivo é um fenômeno não linear. Tá? Vocês precisam entender. Porque as pessoas trabalham com ideias de linearidade. E gente que tem uma cabeça, vamos dizer, voltada para mercado financeiro ou para marketing de atenção, entende que isso funciona de maneira não linear. Se vocês quiserem, eu dou bibliografia sobre isso. Comprem tudo do Nassim Taleb. Tudo do Nassim Taleb. Compre o Antifrágil, o Cisne Negro, tá? Compre os livros dele, porque ele explica. Você tem que parar de pensar de maneira linear. Você tem que pensar de maneira não linear. Quando você entende que vários fenômenos da vida são não lineares, você entende que é uma lógica quase mortal. Se o cara acerta a não linearidade dele, não é que ele vai, ele vai melhorar 30%, ele vai melhorar 5.000%, 10.000%. São ganhos, assim, bizarros. Assim como tudo aquilo que é frágil, que tem uma não linearidade côncava, ou seja, para baixo, ele vai se fuder. Por exemplo, quem que é frágil? Quem que é frágil, amigos? Hoje, vamos fazer o seguinte, vamos determinar quem é frágil, resiliente ou robusto e antifrágil. Hoje, o cenário de hoje, quem está tendo a não linearidade está antifrágil, porque ele só está ganhando em tudo, tá? É o Marçal. Pode falar, Renan. Então vamos botar frágil, resiliente e antifrágil. O que é o frágil, tá? O frágil é aquele que, vamos dizer, um evento determinado, de uma determinada intensidade, ele destrói seus pressupostos, ele quebra, e ele quebra muito. Eu vou dar um exemplo, se você pegar essa xícara, que se ela fosse de porcelana, que ela é de plástico, ela é resiliente, né? Se fosse uma xícara de porcelana, eu joguei ela aqui, ela quebrou, ela perdeu tudo com uma certa facilidade. Então certos eventos fazem com que aquele, vamos dizer, que aquele objeto, ou aquela pessoa, aquele organismo, ele tem uma não linearidade para baixo. Ou seja, ele se fode muito. Não é que ele se fode 10, 20%, ele se fode 99%. Tá? O resiliente, ele é rígido. Então, ele consegue se proteger. Então, assim, é como se fizesse uma caneca de metal. Que eu gosto de arremessar nas pessoas. Pô, tô dando exemplo de caneca aqui, né? Se eu tacar, ele não quebra. Ele, em grande medida,
ele resiste ao dano, ao choque, tá? O antifrágil seria aquele que se beneficia do choque. E aí ele vai ter uma não linearidade pra cima. Hoje, nessa crise, quem é o antifrágil é o Marçal. Nessa crise, quem vem sendo antifrágil é ele. Por quê? Porque todo choque e todo dano aumenta ele. Então o que nós temos hoje? Um grupo como o MBL, que construiu uma estrutura fechada de proteção, tá? E que está investindo nos seus pressupostos de crescimento de maneira lenta, o objetivo dele é ser antifrágil. E ser antifrágil significa desfrutar da não linearidade. Ou seja, quando eu puder crescer muito, eu vou crescer, mas eu não vou perder. Porque eu não posso ser frágil. Então o MBL está se construindo hoje como resiliente. Entendeu? E quem é frágil hoje? Quem está construindo, está demonstrando fragilidade? O Bolsonaro. Mas Renan, o Bolsonaro é muito maior do que vocês. Tudo bem, veio uma crise agora, veio um evento Cisne Negro. Qual é o evento Cisne Negro? O Marçal. O Marçal surgiu. O MBL não vai quebrar pelo Marçal. O MBL não vai perder nada com o Marçal. Nada no planejamento do MBL será alterado por causa do Marçal. Agora pro bolsonarismo. Tudo está sendo alterado por causa do Marçal. Eles estão se fudendo em sério. O Bolsonaro tá perdendo grande parte dos caras dele. E esse é o problema. Este caso mostra que o Bolsonaro é frágil. Só que aí você vai me perguntar, Riso, mas Renan, o Marçal é antifrágil? O Marçal é antifrágil, Renan? Eu acho que não. Eu acho que não. Este caso mostra uma não linearidade do Marçal, tá? Essa não linearidade convexa que permite esse crescimento dele, tá? Aquela curva exponencial, tá? Mas no long run ele é frágil. Tá? Igual o Bolsonaro foi antifrágil, ou ele parentou ser antifrágil porque ele tinha convexidade durante o surgimento dele, mas ele tinha as fragilidades na família dele. E também na forma como ele construiu seus aliados. Eu espero que vocês entendam isso. Talvez a real mesmo, e eu ando pensando muito sobre isso, quem é antifrágil na política brasileira, pode botar aí. Centrão. Tá? Então, eu só tô colocando assim que o Marçal, ele parece ser, numa crise que envolve ele próprio, o antifrágil, e ele vem demonstrando antifragilidade, mas no long run, parece não ser o caso. Entendeu? E aí, quem seria o verdadeiro antifrágil? Coloca por cima dele, assim, cobrindo ele. Porque, tipo, a gente pensa que é uma é outra. É o Centrão. Centrão é antifrágil. Né? O Centrão, ele se molda, ele muda de forma, ele toma lado. Então, o Centrão nunca sai do poder. Tá? E o Centrão se aproveita das crises. Toda vez que um governo entra em crise, é o Centrão aproveitar a crise. Toda vez que um governo entra em crise, o Centrão aumenta a força dele. Não importa se é um governo de esquerda ou um governo de direita. O Centrão sempre aumenta a força dele. Então me parece que o Centrão... Me parece... Posso estar errado. Estou louco para ouvir alguém que fale, Renan, vejo de outra maneira. Mas me parece que o Centrão... Toda vez que tem uma convexidade, ou melhor, alguém sofre uma concavidade no governo, do outro lado o Centrão tá aumentando a força dele. Por quê? Porque eles são uma espécie de bandido estacionário, tá parado, olhando. Pintou a crise nele. Deixa eu meter a faca no pescoço, ó, não vou votar se você não fizer isso. Pintou a crise no outro, tal. E eles criaram uma série de fundamentos para isso, para garantir essa espécie de antifragilidade deles, que vão desde o sistema de financiamento partidário até as emendas. Tá? É bem legal isso aqui, tá? É bem interessante. Então, eu acho que assim, o momento atual faz o Marçal parecer antifrágil e ele está tendo ganhos exponenciais com isso. O Bolsonaro está tendo perdas exponenciais com isso. E o MBL está se mantendo no 0 a 0 graças à resiliência dele. Mas no long run, quem é realmente antifrágil, por enquanto, uma análise prévia aqui que eu tô fazendo totalmente, Riso, no freestyle aqui com você. Pois é. É o Centrão, tá? O que vocês acham disso? Quero saber aqui, ó. Um Henrique Dura falou, carai, convexidade e concavidade, virou aula de física agora de humanas. Não, cara, é um cara que eu gosto do Taleb, eu acho legal as ideias dele, e eu acho legal começar a perceber a minha realidade de maneira não linear, tá? Então, você já vem que eu venho falando em não linearidade em vários programas. Não linear. E eu sei que eleições são não lineares. Quer ver? Bota um gráfico assim, ó. Vamos pegar gráfico de eleições passadas. Bota um gráfico do Kim Kataguiri.
no Google Trends e põe assim, mais de 10 anos. Ué. Kim Kataguiri, vamos lá. Tá na tela? Pode pôr na tela, vamos fazer a pesquisa junto. Agora tira 12 meses, vamos botar aí, sei lá, os últimos 5 anos. Ah não, tem que ser 2004 presente. 2004 ele tinha... Isto, mas é isso aqui, ó. Quem que é o primeiro pico do Kim Kataguiri? Aquele grande pico. Quando data é? Outubro de 2018. O que acontece em outubro de 2018? Ele é eleito. Ele é eleito. Você entendeu que há uma curva exponencial no dia da eleição? Se eu for pegar e eu fizer uma medição da atenção nos dias que antecedem a eleição, em um dia ele tem esse super pico. Então a atenção que as pessoas dão para a tomada de voto acontece no final do final. Tá? E ela representa também um acúmulo